Queridos, graças e paz, boa noite. Nós estaremos dando início ao nosso culto de oração. Vamos iniciar esse culto agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que Ele seja extremamente misericordioso para cada um de nós. E nós vamos nos posicionar em pé. Vamos começar esse hino louvando com o hino do nosso cantor cristão, hino de número 60. Vamos saudar o nome do Senhor, vamos coroá-lo, vamos glorificá-lo, vamos bendizer o seu bom e poderoso nome. Você que começa a nos assistir por essa live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Quero convidar você para que no dia 24, às 19 horas, nós estaremos realizando um culto alusivo, à data comemorativa que foi no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a igreja estará fazendo uma programação, sendo assim, em prol, direcionada para glorificar o nome do Senhor pela MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Eu quero convidar você, mulher, eu quero convidar você, jovem, a estar domingo, dia 24, às 19 horas, para juntos louvarmos o nome do Senhor. E no número 60, vamos adorar o Senhor coroado. Amém? compartilhar uma leitura bíblica. E eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias
lá no livro de Apocalipse, e nós vamos fazer uma leitura do capítulo de número 22 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Apocalipse 2, a partir do versículo 15. Nós estamos, Apocalipse 22, versículo 15. Nós estamos em campanha de missões mundiais. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Olha o que diz esse último livro, a partir do versículo 15. Ficarão de fora. Os cães não é um cachorro, são os que cometem impiedade. E quem são? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A igreja poderia ler uma única só voz o versículo de número 15? Versículo 15, toda a igreja. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele nos dê condição ampla, construção suficiente para que nós possamos ser anunciadores das boas novas. Vou convidar o irmão Moene, vem cá. Moene vai orar nessa hora, nesse momento. Já convido o irmão Vinícius aqui, pois nós vamos ainda louvar o Senhor com o hino do nosso canto cristão. Irmão Moene, por favor, vai estar orando no nome do Senhor Jesus. Pode usar isso aqui, Moene. Melhor, fica à vontade. Vamos orar para ficar aqui que eu sou parece bem. Oremos. Pai, obrigado a nosso Deus, porque nesse momento nós podemos estar na tua casa com o propósito de louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Verdade. Ó Deus, muito obrigado por termos passado por esse dia, esse mundo tão tenebroso, meu Deus, tão perigoso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, meu Deus. Por isso é um motivo de grande alegria nós estarmos te agradecendo, Deus. Toma a igreja memorial nas tuas mãos, cada membro, Deus. Proteja-os. Venha ser com aqueles que estão acamados, doentes, não pode estar junto conosco, meu Deus. As pessoas que sabem todas as coisas. Fortalece, meu Deus, aqueles que estão emborrecidos, para que cada dia possamos estar engrandecendo o teu nome. Venha ser com a programação que vai ser realizada, articulada às mulheres, que todos nós estejamos, ó Deus, participando, Verdade. Ajudando, para nós vermos Rocha Miranda, povoado, com o teu nome, perdoa a nossa falha. Venha ser com tudo que será realizado para a honra e glória do teu santo nome. E aqueles pedidos, meu Deus, também que foram apresentados, toma na tua mão, meu Deus, e responda conforme o teu querer e a tua vontade. Amém. Dá-nos essa compreensão, em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Obrigado, irmão Henrique. Vamos abrir nossos cantores no livro de número 108. Eu não sou regente da nossa
gente, irmã Domingos se encontra enferma, a seminarista Isabela está no seminário, e só está aí o Israel hoje. Então hoje nós vamos cantar alguns hinos concernente ao que nós acabamos de ler, no texto de Apocalipse, capítulo 22. Nós temos então por finalidade apregoar essa boa nova do Evangelho, levando o homem ao arrependimento. Então vamos cantar o hino de número 108, chamada final. Vamos cantar ao Senhor. Quando penso a trombeta lá no céu, quando o dia amoroso lá romper, Deus inimigos desta terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada para sair. Quando você fizer chamada, quando se fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, baixarei. Nesse clamoroso dia, quando os crentes ressurgir, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirmos, o salvarem no morrer, se fizesse então chamada, baixarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, baixarei. Ligarei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando fosse cada vida e o tambor aqui cessar, ele fizesse então chamada, baixarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, baixarei. Amém, irmãos? Então nós vamos pregar, vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Você pode se assentar, e o irmão Vinícius vai falar da campanha de missões mundiais, e lembrando que somos desafiados a completarmos essa missão. Então aqui, Vinícius, pode usar aqui, esse aqui já vem logo, fica aqui, por engano, o irmão Vinícius vai dar uma palavra sobre o nosso tema, nossa divisa, e nos levar a lembrar que no Pastoral News, o Vinícius toda noite ele coloca um vídeo e uma mensagem. Não deixem de estar lendo e ouvindo. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Bom, como o pastor mencionou, eu tenho colocado alguns vídeos da campanha de missões no nosso grupo. Hoje não sei como vai ser, mas Deus está no controle, eu estou tentando baixar aquele cedo, não estou conseguindo formatar o vídeo. Mas eu sabe que são duas coisas. E esses últimos vídeos que eu tenho colocado, ele faz parte de uma coleção chamada A Igreja Perseguida. Nós entendemos por muito tempo que a Igreja Perseguida é quando uma agência como essa é interrompida de pregar o Evangelho. Mas os vídeos que a Junta tem colocado para cada um de nós, ela tem nos desafiado a ver a Igreja Perseguida como cada um. Como foi o vídeo do Ibrahim, um rapaz que se entregou a Cristo, mas pelo fato da família ser uma família religiosa, ele sofreu perseguição a ponto de ter que largar o emprego e se mudar, de sair de casa, Então esse é um tipo de perseguição que nós podemos ser acometidos, no trabalho, as pessoas zombarem de nós, pelo fato de nós sermos cristãos. Então a Junta tem trabalhado o tema,
no poder do Espírito, vamos cumprir a missão, justamente por isso, porque não é por nossa força, não é pelo nosso intelecto, é somente por Cristo que nós podemos fazer alguma coisa, né? Porque lá em João vai dizer que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, se ele veio ao céu, cumpriu a sua missão, ele enviou o Espírito Santo para que pudéssemos também cumprir a missão. Gostaria de lembrar os irmãos que a irmã Sandra ainda continua passando o númerozinho do sorteio, né? Quem quiser é só procurar a irmã Sandra. Vamos para a nossa divisa, Atos, capítulo 1, versículo 8. Pode ser Atos, capítulo 1, versículo 8, é o versículo da nossa divisa. Gostaria que os irmãos entendessem que missões não se faz somente com dinheiro ou simplesmente mandando missionário ir. Missões se faz a gente orando, a gente cooperando e mais do que isso, a gente divulgando a palavra do Senhor. Porque ninguém acorda à noite, durante a manhã e fala assim, hoje eu vou ser crente. Ninguém faz isso, né? Através da nossa palavra, que as pessoas vão sendo alimentadas, tendo a curiosidade de saber por que eles estão tão alegres, por que eles estão sempre de bem com a vida. A verdade é Jesus Cristo que nos motiva a fazer isso. Vamos todos ver Atos 8? Todos? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Que nós possamos nunca nos esquecer que vamos receber poder do Espírito Santo que virá a cada um de nós a todo momento. Quando a gente não souber como falar, o Espírito Santo com certeza vai nos botar as palavras na nossa boca. Então, eu convido você a experimentar essa ação do Espírito Santo já para o próximo domingo. Como já foi falado, domingo que vem a programação das mulheres. Se você sentir que tem uma pessoa que precisa ouvir de Deus, ore primeiro e depois fale com ela. Você verá o resultado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, te agradecendo pelo poder tão miraculoso que foi, ó Deus, o Senhor enviando Jesus Cristo a esse mundo. Obrigado, Pai, pelas obras que Ele completou, segundo o teu querer, e que Ele fez, ó Deus, para tão somente honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, porque Ele esteve entre nós, mas não pecou, ó Deus, e enviou o Consolador que nos confrontou, ó Deus, fazendo com que nós percebêssemos que precisávamos de Ti. E por isso nós estamos aqui, ó Deus, como igreja, lavada, santa, querida, buscando a Tua graça, buscando o Teu poder a cada dia para vivermos nesse mundo, ó Pai, que carece da Tua ação. E que o Senhor possa ver em nós, ó Deus, servos fiéis para a Tua boa obra. Para os nossos corações, através da mensagem, e possamos a cada dia mais ter a certeza que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está nos guardando, e assim como o Senhor está lá com os missionários no campo, o Senhor também está presente no meio de nós. Essa oração, Deus, que eu te faço, em Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Gostaria de saber se os irmãos têm algum agradecimento ou pedido de oração. Aí, se levantem a mão para a gente poder saber. Alguém tem pedido de oração? Pela minha família. Irmão Jorge pede para a família. Amém. Pela família, conversão da esposa, né? Conversão da casa. Amém. A irmã Edneia pela casa, pela família, né? Pelo esposo, pelos filhos e pela netinha, né? Alguém mais tem um pedido? A netinha da irmã Assunção, qual o nome dela?
Penina. Vera. Amém. Pela conversão da família da Vera e pela saúde da Vera. Pela saúde, desculpa, mas qual é o seu nome mesmo? Sandra, não esqueci nunca mais. O nome da minha irmã. Mais alguém? Pela paz dos lares, dos casais, dos casamentos. A Sandra pede pelos casais, né, pelo casamento e pela paz nos lares. Mais alguém, irmãos? Tem um pedido, tem um agradecimento? Se não há, eu vou convidar agora a Edneia, que ela vai vir fazer essa oração por esses pedidos e esses agradecimentos. Oremos, irmãos, vamos nos colocar de pé, né, para a gente fazer essa oração. Nesse momento, confie, coloque tudo no altar de Deus, porque operando Deus ninguém impedirá. Nesse momento, o Senhor não está olhando o teu defeito, as tuas culpas, nada. O Senhor quer trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família, e tudo aquilo que não está no lugar, creio que o Senhor pode colocar. Bom, oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Porque mais esta noite, Senhor, nós estamos aqui, nesta casa de oração, no templo, Senhor, onde o Senhor habita, aonde o Senhor tem cuidado de nós, aonde nós entramos aqui, Senhor, declarando que Tu és Senhor, que Tu és Rei, que nenhum mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda. Aleluia. Aonde, Senhor, nós encontramos refrigério para a nossa alma. Aí onde nós compartilhamos, Senhor, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas vitórias, Senhor. Aonde nós guerreamos as nossas guerras. Então, Senhor, nós queremos te pedir neste momento, por cada pedido que aqui foi feito. Senhor, o inimigo, ele pode tirar às vezes a nossa paz, ele pode, Senhor Deus, colocar tristeza no nosso coração, mas a única coisa que ele não tira de nós é a nossa esperança. Verdade. Porque, Senhor, Tu és a única esperança, Senhor, para as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, te louvando, te bendizendo, te suplicando e te agradecendo, Senhor. Porque Tu és um Deus que pode todas as coisas. Então, neste momento, recebe, Deus, todos esses pedidos que aqui foram feitos. Até aquele, Deus, que está lá no profundo do coração, que às vezes nós nem conseguimos falar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece muito bem. Então, Deus, nós queremos declarar nesta noite que há poder no sangue de Jesus. Amém. Para repreender todas as obras infrutuosas das trevas, para desembaraçar, Senhor Deus, os lares, para trazer paz, Senhor Deus, aos corações, para abrir portas de emprego, para operar milagre na vida daquele que nesta noite precisa de um milagre. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui. E nós declaramos na autoridade do poder de Deus. Não é no meu nome, não é no nome de nenhum irmão que está aqui, mas é no nome que é sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus. E declaro, Deus, mais uma vez, que nenhum mal nos sucederá e que praga alguma chegará à nossa tenda. Que em nome de Jesus nós seremos mais que vitoriosos. Amém. As doenças serão sanadas, as portas serão abertas. Ó Senhor Deus, que teremos a Tua glória, Senhor, e sempre teremos motivo para louvar, te bendizer e te engrandecer. Amém. Prepara-nos, ó Deus, para receber as Tuas vitórias. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta a nossa fé e renova todos os dias a nossa esperança. Em nome de Jesus. Eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eles ainda em pé, antes de lermos o texto base para a ministração dessa noite, vamos ainda cantar um hino ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar. Você que está nos assistindo, se você sentir o desejo de ser um canal desobstruído para abençoar a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, entra na nossa página, manda uma mensagem e nós estaremos passando para você a conta bancária, a forma qual você pode estar depositando a sua oferta para abençoar a casa do Senhor. Hino de número 429, ceifando, espalhamos todos a semente santa, desde a madrugada até anoitecer. É tempo de missões, é tempo de levarmos as boas novas do Senhor Jesus. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até anoitecer. Vamos aguardando, tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, nós havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, preces abundantes havemos de trazer. Semeamos todos, seres preguiçosos da semente santa, querem destruir, Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir, havemos de colher, havemos de colher, povos jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, esses abundantes havemos de trazer. Venha nós contentes, semeai ousados, a semente viva, da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita, que alcançou a cruz. Havemos de colher, havemos de colher, povos jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, esses abundantes havemos de trazer. Amém? Queridos, ainda em pé, antes de você se assentar, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, e eu quero ler com vocês, a partir do versículo de número 41. Você que está acompanhando essa live, se você tiver uma Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 41 até o versículo de número 44. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do 41 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão, ou te apertarão cerco, e te arrastarão, e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste
a oportunidade da tua visitação. A igreja poderia ler o versículo 44, somente a parte final, que diz assim, vamos lá, 44, pois porque não reconheceste ou não conheceste o tempo da tua visitação. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abençoe a palavra que será pregada nesta quarta, que possamos entendê-la e praticá-la, pois choramos em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, você pode se assentar, e eu queria nessa noite, nesses breves minutos finais de culto, trabalhar com você mais uma quarta-feira, a perspectiva de que nós estamos sendo desafiados em 2024 a estarmos priorizando esse processo, esse contexto chamado evangelização. E dando assim sequência à nossa campanha de missões mundiais, eu quero nesta noite pensar justamente sobre a questão de que, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão e entender que no poder do Espírito Santo nós precisamos completar a missão, mas para completarmos essa missão no poder do Espírito Santo, a igreja precisa entender o seu papel. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele aqui na narrativa de Lucas, ele está falando sobre o que aconteceu em 70 depois de Cristo, que foi a destruição de Jerusalém. Se não tivesse acontecido algo, aqueles dias não seriam abreviados. Entretanto, mesmo por uma resposta por parte do comandante ou do general, foi-se realizado o que o próprio Jesus deixou bem claro quando Tito vai profanar o templo, quando o general Tito vai destruir, quando as mulheres judias tiveram suas barrigas abertas, arrancando criança, quando as trincheiras tomaram Jerusalém. E aí se cumpre exatamente o que Jesus, nesse exato momento, quando ele olha para Jerusalém, e ele chora, e ele diz que aquilo só aconteceu, por quê? Porque Israel, os judeus, não entenderam o tempo da visitação. Hoje, na nossa devocional de leitura anual da Bíblia, no ano de 2024, o capítulo 19 foi o capítulo da quarta-feira, para que eu e você pudéssemos estar lendo. Se você não leu, eu quero desafiar você a ler. E quando eu estava fazendo a minha devocional, eu cheguei a comentar uma coisa com a minha esposa, Marcela, porque essa parte final do versículo 44 deixa muito claro para nós que só se deu a destruição de Jerusalém porque os hebreus, ou melhor, os israelitas, os judeus, Israel, não entendeu que Jesus Cristo era o Messias, o quê? Prometido. Se nós fôssemos usar a lógica deixa uma coisa extremamente clara para nós. Se no tempo que Jesus Cristo estava na terra, pregando, mostrando a Israel não um libertador político, mas um libertador, um regenerador, um resgatador, para conciliar não somente os israelitas com o Senhor, mas também toda a humanidade por causa do pecado, eu acredito que esses dias provavelmente não teriam o quê? Acontecido.
desafio nós temos? Eu não quero ser prolixo nem redundante, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se Israel reconhece Jesus como Messias, como libertador, como resgatador, com certeza não teria acontecido o que aconteceu nos 70 depois de Cristo. Então, quando nós olhamos por esse viés, nós acreditamos que no poder do Espírito nós temos um desafio para completar a missão nesse tempo e nessa época. O que eu quero dizer para você? Se no poder do Espírito a igreja cristã, a igreja evangélica cumprir a missão, muita coisa que pode acontecer deixará de quê? Acontecer. Quando eu li esse texto, eu me deparei com duas coisas que nós tivemos a oportunidade de ler. O primeiro era o livro de Gênesis. Vamos lá, livro de Gênesis. E vocês vão lembrar a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo de número 18. Versículo 22. O subtítulo da minha Bíblia diz que Abraão intercede junto a Deus por quem? Pelos homens. O endereço está aí, Gênesis 18, do 22 até o versículo de número 33. Para a gente ganhar tempo, o tempo é curto, vocês lembram bem o que Abraão faz. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a dizer: mas Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio? Ele apela pelo senso de justiça divina. Mas se houver pelo menos 10 justos, você lembra? O que Deus falou? Pelo amor dos 10 não destruirei. Não é que Deus mude de ideia, de maneira nenhuma. A teologia sistemática deixa isso extremamente claro para nós. Deus não vai se arrepender, Deus não cria o mal, é consequência de algo que o homem vive, que está estabelecido. É como Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo excelente, que dentro dos relatos bíblicos, até mesmo pelo âmbito dos ensinos apócrifos, vão dizer que ele o quê? Se rebelou, por isso ele se tornou o quê? Adversário. Deus, ele não se arrepende, a Bíblia deixa bem claro, Deus não é criador do mal. Mas quando nós lemos isso aqui, você vê que Abraão se coloca como mediador. Senhor, se tiver 20 justos, se tiver 15, se tiver 10, e Deus está dizendo, se tiver até 1, eu não vou o quê? Destruir. Você percebe que a igreja, ela tem esse papel no mundo. Por isso que no poder do Espírito Santo, nós estamos sendo desafiados o quê? A completar a missão. Então, qual o papel da igreja? Qual o papel meu? Qual é o papel seu como evangelizadores? Mostrar ao mundo perdido que o papel da igreja é levar o tempo da visitação. Em outras palavras, para completar a missão no poder do Espírito Santo, a igreja nesse tempo precisa entender o seu quê? Papel. O que a igreja é no mundo? É luz. A igreja é luz do mundo. Assim como Abraão está se colocando como mediador, como intercessor, para que Deus não venha destruir Sodoma e Gomorra, assim como Jesus olhou para Jerusalém e falou chorando, que me dera
que vocês reconhecessem o tempo do quê? Da visitação. No completar da missão, agora é papel de quem? Da igreja. Não é que Deus vai mudar a história. Não é que Deus vai se arrepender. Mas é porque a igreja vai cumprir o seu o quê? Papel. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos vendo Deus escolher patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão tem um sonho. No sonho ele está com a cabeça sobre a pedra. No sonho diz que 400 anos o povo vai ficar escravo. Nós lemos que foram 430 anos. Eles saíram do Egito. Deus escolheu as 12 tribos. Deus instituiu os hebreus. Deus deu a posse para os hebreus. Os hebreus se tornaram uma monarquia. E aí o que acontece? Eles falharam. Em vez de ele influenciarem as nações o quê? Os influenciaram. Aí o que Deus faz? Ele tira algo da manga? Não. Nós sabemos uma coisa muito real. Deus tem atributos que são atributos pessoais, atributos incomunicáveis. E Ele é onisciente. Então, quando você vê lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí você vai no texto hebraico, vai ver Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que Elohim, na transliteração da língua portuguesa, traz a conotação de deuses. Só que o cristianismo é monoteísta. Então, alguns vão defender que no princípio criou Pai, Filho e Espírito Santo, o céu e o quê? E a terra. Deus sabia que Ele precisaria mandar o Filho para novamente reconciliar o homem com quem? Com a humanidade. Aí vem Jesus. Quando Jesus chega no cenário, nós vimos isso há 2 domingos. João olha e diz: Tu és o Cordeiro de Deus? João dá um testemunho a respeito daquele que vai ser o sacrifício. Ele é batizado. Na cultura greco-romana, os imperadores eram mortos, queimavam, soltavam uma pomba. Na cultura divina, é Deus agora descendo e tabernaculando com quem? Com o homem. E durante 3 anos, alguns meses, ele começa a difundir o Evangelho. E aí ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia o quê? Ressuscite. Quando ele ressuscitou, ele aparece aos 12. E aí o que diz? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Mas ele em Marcos capítulo 16 vai dizer: ide por todo mundo e o quê? Agora chegou o tempo de quem? Da igreja. A igreja precisa mostrar ao mundo que no poder do Espírito nós vamos completar a missão, porque esse é o tempo da visitação o quê? Divina. O quadro do mundo pode ser mudado se a igreja entender o seu o quê? Papel. A igreja não é uma agência de consultoria. A igreja não é uma ONG, a igreja é pregadora, anunciadora de quê? Boas novas, Evangelho. Quando você pega a história de John Wesley, pai do metodismo, você vai ver a influência de John Wesley na Inglaterra. E aí, quando você vai estudar a história da Inglaterra, você vai ver que John Wesley influenciou no saneamento na Inglaterra. Quando você lê a Bíblia, você vai ver questões de higiene. Deus falando: isso tem que ser fora do arraial, tem que carregar uma ferramenta, né, como uma colher. Vai cavar um buraco, vai fazer, vai tampar. E aí você começa a entender a realidade. Você chega falando das 13 colônias e chegando nos Estados Unidos da América,
a criação das universidades, sempre dentro de um verde campo teológico, Oxford e outras mais. Quando você chega no Rio de Janeiro, né, você vai se deparar com uma Pontífice Universidade Católica. Então você sempre vai ver em grandes criações, em grandes coisas, sempre quem? Cristianismo, gente. Papel. O segundo texto que me leva a isso é o texto de Números. Vamos entender? Abra sua Bíblia lá em Números. Se não me engano, capítulo 14. Eu marquei aqui. Essa edição do povo. No capítulo 12, você tem o problema de Miriam e Arão. No capítulo 13, Deus manda 12 espias, eles voltam, eles estão trazendo um relatório, porém, 10 daqueles que foram incendiaram o povo, trazendo medo, dizendo que havia na terra filhos de Anak. Mas no 14, olha o que vai dizer, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o quê? Para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Há uma sedição. E nessa sedição, o povo reclama. E o que Deus faz? Você já viu o interessante do texto? Moisés e Arão estão ali, o líder religioso, Arão, sumo sacerdote. Moisés, o líder, né? O mediador, aquele protótipo do modelo do Cristo. E aí Deus vira e diz assim: Moisés, eu vou fazer o seguinte, esse povo é obstinado, é um povo de dura serviço, eles não lembram dos meus feitos, vou matar todo mundo, não é isso? Vou matar todo mundo. Mas é interessante, olha como é que você pode mudar coisas. Quem intercede pelo povo? Senhor, o que os egípcios vão fazer? Vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá, e o Senhor tirou com mão forte, mas o Senhor não teve o controle do povo aonde? No deserto. Gente, a grande verdade é que isso aqui é um texto. Mas você sabe muito bem que o homem não pode dar conselho a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a ele alguma coisa para receber? Porque dele, por ele, para ele. Mas isso são coisas que nós precisamos estar atentos. Porque quando Moisés fala, entre aspas, vou dar uma conjectura, Deus vai dizer assim: está certo, verdade, não vou destruir não. Mudou ou não mudou uma situação? Há uma penalização nisso? Sim. Ele diz: então vou fazer o seguinte, como Caleb e Josué, neles tiveram outro espírito, eles vão entrar, mas essa geração não. O que Deus faz? Você, não sei se você prestou atenção,
quando você lê o texto, você percebe, eles saem do Mar Vermelho, e vocês viram que daqui a pouco estão voltando na direção do Mar Vermelho? Sabe o que Deus fez? O povo andar em quê? Em círculo. Por quanto tempo? Quando a geração velha morre, entra onde? Lá, vai ver no campo de Moabe, na fronteira de Jericó, o povo está entrando na terra. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós, como igreja, precisamos olhar para o mundo e dizer o seguinte: que no poder do Espírito, a igreja vai completar a missão, porque é um tempo de quê? De visitação. É o papel da igreja. Senhor, a gente sabe que o Apocalipse é um livro simbólico, tem muita alegoria, mas tem coisa que vai acontecer. Mas, Senhor, nós estamos entrando na brecha. Nós estamos apressando a volta do Teu Filho para que o Teu amor se manifeste. Não atua o quê? Justiça, atua ira. A igreja precisa entender o papel dela no cenário. A igreja precisa ter essa compreensão. Porém, para que a igreja entenda que no poder do Espírito ela completa a missão, quando eu volto para o Evangelho de Lucas, eu entendo uma das coisas que a igreja precisa fazer. Lucas capítulo 19, versículo 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, o que Jesus fez? Chorou. Irmãos, o choro de Jesus aqui não é um choro de frustração. O choro de Jesus aqui não é um choro de remorso. Um choro de Jesus aqui é choro de compaixão. Ele não queria que acontecesse em Jerusalém o quê? Nós precisamos chorar pelo homem pecador. Nós precisamos olhar o mundo com o olhar de Jesus, que é um olhar de quê? Compaixão, amor. O grande problema é que a igreja deixou de ser uma agência de salvação, porque nós deixamos de olhar o homem pecador com um olhar de quê? De compaixão. A igreja parece que ela tornou-se um clube onde alguns pastores eles estão preocupados em ter associados. Porque associados têm responsabilidade com o quê? Com a sua mensalidade, com o seu dízimo, não é isso? Não, irmão. Jesus olha o homem não pelo que o homem pode oferecer. Jesus olhava o homem como alvo do grande amor e da grande manifestação da compaixão, o quê? Divina. É olhar e chorar. A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e ele viu que ela estava com trincheiras. E ele viu e percebeu a maldade que era feita. Ele viu o que aconteceu com as crianças. Ele percebeu que o choro dele envolvia compaixão, mas também preocupação pelo que poderia acontecer com Jerusalém. Será que nós estamos preocupados com o que pode acontecer com o mundo? Irmãos, propositalmente, nós vemos hoje Apocalipse 22:15. Ficarão de fora todos os que cometem o quê? Impiedade. Certa ocasião, Jesus olhou o lixão de Jerusalém. O mesmo lixão onde Manassés queimou seus filhos a uma divindade chamada Moloque. E ele falou assim: aqui o fogo não se apaga. E o bicho o quê? Não morre. O fogo é contínuo. Então ele traz uma alegoria, dizendo assim: é o quê? Um lago de fogo. O fogo não apaga, é um sofrimento o quê? Eterno, gente. Isso é sério. É sofrimento eterno. Não, pastor, eu li um livro
de uma pessoa e ela profetiza e ela fala sobre a doutrina da aniquilação, porque Deus é amor, então Ele vai aniquilar todos. Então não, a Bíblia diz: quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, aonde haverá choro. Igreja, no poder do Espírito, nós estamos sendo desafiados a completar a missão. Lembremos de Abraão, quando ele intercede, e se houvesse justo, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Lembremos de Moisés, quando ele manda espiar a terra, e há uma sedição, e ele fala: Senhor, se tu matar, o que vão dizer os egípcios? Irmãos, lembremos de Jesus, quando olhou para Jerusalém, e chorou dizendo: se vocês entendessem a minha compaixão e a minha preocupação, vocês reconheceriam o tempo de quê? Da minha visitação. Olha a responsabilidade que Jesus entregou à igreja. Por isso que no poder do Espírito, nós precisamos, como igreja, completar a missão. Pregue a Jesus em tempo, mas também no quê? Senão as pedras. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Interceda pelo seu familiar. Toda oportunidade que você tiver, fala para o homem que está correndo dele. E ele precisa se arrepender dos seus pecados. Deus pode mudar o cenário, irmão? Pode. A partir do momento que a igreja compreender o seu. A Bíblia, na Epístola Petrina, fala uma coisa muito interessante, que os anjos, eles anelam pela oportunidade que nós temos como igreja, de anunciar as boas novas do Senhor. Que nessa noite, irmãos, nós venhamos sair daqui com o nosso coração impelido, comprometido, dedicado, como igreja, e entendendo que é um tempo de visitação, o quê? Divina. Que o mundo não pode desprezar esse tempo, mas para que o mundo não despreze, nós precisamos ser proclamadores das boas novas. Fala e não te cales. No poder do Espírito, a igreja precisa completar a missão. Que Deus nessa noite poderosamente nos abençoe e que nós venhamos encarnar essa grande responsabilidade de falarmos das boas novas do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos terminar o nosso culto com um grande desafio: trabalho cristão. Vamos abrir os nossos cantores no hino de número 422 e nós vamos terminar esse nosso culto. Você que nos acompanha por essa live, Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, convidamos vocês um domingo ou quarta-feira a estarmos fazendo uma visita. Quarta às 19h30, domingo 8 da manhã, escola bíblica dominical até 9h30 e depois o culto de 9h30 às 10h30 e à noite às 19h. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.